Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Que seja assim na sua vida, como diz o salmista, como aconteceu na vida dele, acontece na minha, assim aconteça na sua. Vamos orar antes de lermos a palavra de Deus para meditarmos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia em que o Senhor fez e que o fez para que nós nos alegrássemos nele. Então, ó Deus, não serão as circunstâncias da vida, não serão as enfermidades, não será nada contrário, nenhum vento contrário que nos fará, ó Deus, sentirmos mal num dia que o Senhor fez e nos deu. Pai, te louvamos por isso, te louvamos, ó Deus, pela vida que temos, pelas coisas que acontecem na nossa vida, boas e ruins, ó Deus, porque sabemos que o nosso fim será maravilhoso, qualquer que seja a circunstância que enfrentemos. Te glorificamos, ó Deus, pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre essa vida que está assistindo a esse vídeo. Que a bênção do Senhor repouse sobre essa pessoa, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor repreenda todo o mal. E que a graça do Senhor se manifeste muito forte na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém e amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a 8, eu leio o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, isso é, Jesus tinha ressuscitado, passou um tempo com os seus discípulos antes de subir aos céus. Nessa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora, Atos mesmo, capítulo 2, verso 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção.
Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre esses meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom, gente, eu hoje queria me valer de um princípio conhecido como navalha de Ockham, para falar dessa promessa feita por Jesus aos seus discípulos. Esse princípio, essa navalha de Ockham, a grosso modo, diz o seguinte: quando você estiver diante de uma situação, de um fato, com muitas explicações, com muitas variáveis, com muitas explicações lógicas possíveis, escolha a explicação mais simples possível. Isso é, aquela que tiver menos variáveis, menos hipóteses, fique com a explicação mais simples. E por que eu quero falar disso com vocês? Porque hoje nós estamos vivendo num momento de muitas especulações. Todas essas especulações que estão sendo feitas têm sua lógica, têm sua razoabilidade, inclusive a teoria da conspiração visando um governo mundial, que também se encaixa numa descrição bíblica. Então, eu queria aplicar esse conceito da navalha de Ockham para falar de algo que causa muita controvérsia entre os cristãos, mas é algo que na verdade é inexplicável, e eu quero fazê-lo da forma mais simples possível. Então, eu quero que você guarde isso. Simples assim. Sem muita pompa, sem muitas circunstâncias, sem muito disse-me disse, é simples assim. Eu não quero ficar divagando sobre as muitas variantes que envolvem qualquer situação, mas eu vou me ater a essa promessa de Jesus para os seus discípulos, grupo esse a que nós, os que cremos em Jesus, os que entregamos a vida para Jesus, também estamos incluídos, porque toda promessa feita por Jesus a seus discípulos, ainda que há 2000 anos atrás, também se aplicam a nós, principalmente essa daqui. E por que essa promessa é tão importante assim? Por causa do efeito que ela causa na vida dos crentes, por causa da transformação que ela causa na vida de quem está acuado, com medo, preocupado, desmotivado, apreensivo com os últimos acontecimentos. A igreja edificada por Jesus Cristo não deve ser intimidada por nada. Por quê? Porque o próprio Jesus deixou claro que nem mesmo as portas do inferno, nem mesmo as portas do Hades podem aguentar, podem suportar a investida da igreja. Quer dizer, a igreja é algo em movimento, ela, se preciso for, invade o inferno. Quer dizer, como é que a gente vai viver acuado? A igreja de Jesus Cristo tem as chaves do reino dos céus, portanto, ela tem missão, ela tem propósito, ela tem direção, ela tem sustentação, ela tem o poder, tem a autoridade do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus onde quer que se encontre. Gente, isso não é pouco, não. Talvez você esteja se sentindo nesse momento vulnerável, abatido, desmotivada, preocupada, apreensiva.
pessoas ficam doentes, pessoas perderam o emprego, está com medo de contrair o Covid. Então você precisa, meu irmão, minha irmã, você que deu a vida para Jesus, que tem a vida eterna, você precisa dessa promessa de Jesus cumprida na sua vida, não amanhã, é hoje. Você precisa desse derramamento do Espírito na sua vida hoje. Você precisa de um sopro do Espírito hoje. Você precisa de um renovo espiritual, algo que tire você dessa paranoia que as autoridades e a mídia infundiram na gente, ou tem tentado pelo menos infundir. Não se trata de ignorar o que está acontecendo, não se trata de ignorar a pandemia, nem os seus efeitos, mas a igreja edificada por Jesus não se encolhe diante dos problemas. Pelo contrário, ela se enfrenta. De que forma? Ela participa do processo de cura, ela participa do processo de libertação, ela participa do processo de restauração, ela se envolve no cuidado daqueles que não podem se cuidar. A igreja não pode ser parada, ela não pode ficar parada. E muitos crentes estão assim hoje em dia, parados, confinados, sentindo-se cerceados na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, aflitos, com medo. E essas coisas, irmãos, apesar de a gente ver isso, a gente perceber, a gente estar em contato com gente que está assim, essas coisas não definem a igreja. Pessoas com medo não definem a igreja de Jesus Cristo. A igreja é um organismo vivo, e um organismo vivo que não está em estado catatônico, não está em estado vegetativo, é um organismo que está em movimento, ela tem expressão. O que pode estar acontecendo com muitos crentes então hoje? Pode ser que esteja acontecendo com você, meu querido, minha querida, exatamente a mesma coisa que estava acontecendo com alguns discípulos que estavam em Éfeso. Discípulos esses, cerca de 12 homens, que tinham sido batizados nas águas, no batismo de João. E Paulo, no capítulo 19 de Atos, ele vai até Éfeso, encontra esses irmãos lá e pergunta para eles o seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles respondem: quem? O quê? Nem sabíamos que existia Espírito Santo. Aí Paulo explica para eles, impõe as mãos sobre eles, e o Espírito Santo vem sobre aqueles homens que estavam lá, e a vida deles ganha uma nova conotação, diferente, muito mais poderosa a partir daquele momento. Agora, eles não tinham só a salvação. É lógico que, se você considerar a salvação em Jesus Cristo, será que a gente merecia algo mais? Nem a salvação a gente merecia, mas será que Deus tem algo mais ainda? Tem. Merecemos não, mas Deus tem. Deus tem poder para nos dar. Então, além da salvação, aqueles discípulos agora tinham também o poder, a ousadia, a coragem, a garra, o entendimento para serem testemunhas de Jesus no sentido mais amplo que isso puder envolver. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não entendo as Escrituras Sagradas, não entendo nada do que está escrito. E tem certas coisas, pastor, que eu leio, não bate comigo, não dá certo, eu não entendo esse negócio. Por que tanta condescendência da parte de Deus? Por exemplo, como é que é esse negócio? O cara dá um tapa na minha cara, eu ofereço o outro lado.
Não dá para engolir um negócio desse, pastor. Não revidar quando a gente é agredido, não se vingar quando a gente tem a chance. Pastor, isso é muito complicado. Tratar com misericórdia quem a gente acha que merece o inferno. Gente, é complicado, né? Lógico que é complicado, eu sei. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, não com pouca porção, mas cheio, transbordando do Espírito Santo, a mente da pessoa se abre para coisas maiores, para coisas mais dignas, para coisas mais divinas. O pensamento humano dá espaço, ele sai de cena, aí diminui mesmo eu, para que Jesus, a mente de Cristo, entre em ação. Isso é obra do Espírito Santo. O que transforma a vida de uma pessoa que, num momento, tinha medo de morrer, e no momento seguinte está disposta a dar a sua vida, se preciso for, é o Espírito Santo. Não é conhecimento bíblico. Tem muita gente que conhece a Bíblia muito melhor do que eu. Bom, tem muita gente que conhece a Bíblia muito melhor do que eu. Tem mesmo, tem muita gente, mas não é isso que resolve uma vida, não são os cultos, é o Espírito Santo de Deus, essa pessoa da Santíssima Trindade é a responsável direta por uma vida de vitória. Vejam que eu não disse a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque na minha mente, embora isso seja só uma explicação didática, não é? Primeiro, segundo, terceiro. Na minha mente, quando eu falo terceira, dá a impressão que ela é menor que a segunda, que é menor do que a primeira, como se Deus Pai fosse maior do que Deus Filho, que fosse maior do que Deus Espírito Santo, que fosse o menor de todos. Não! Por isso eu não disse terceira pessoa, disse essa pessoa da Santíssima Trindade, que é o Deus Espírito Santo, que é igual em poder, em sabedoria, em onisciência, não é? Igual Jesus, igual Deus Pai. Essa pessoa é a responsável direta por uma vida de vitória, para que você tenha uma vida de vitória. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui, quando eu falo de uma vida de vitória, eu não estou me referindo a vencer todas as lutas do ponto de vista humano, não é isso. Uma vida de vitória é ter a convicção de que se é vitorioso, independentemente do resultado. Quando um crente em Jesus Cristo perde a luta para um câncer, ou para o Covid, que seja, ele não é um perdedor. Muito pelo contrário, a morte é um lucro para ele. Foi assim que Paulo colocou essa questão em Filipenses 1:21. Ele diz lá: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É lucro. Então quem vive por esse lema, que problema tem com a morte? Nenhum. O Evangelho é essa loucura aí. Onde já se ouviu dizer que morte é lucro? Talvez para os papas defuntos, né? Eles têm lucro, com certeza. Quem fica com a herança de quem morreu, se for o caso, também é. Mas lucro para quem morre? Esse tipo de confiança, de firmeza, de convicção, é o Espírito Santo que dá. Há um poder, uma autoridade, só é possível quando o Espírito Santo é derramado sobre nós. Gente, o que Jesus promete, Ele cumpre. E aquilo que se cumpre por intermédio da palavra dEle, muda o cenário da história. Mudou o cenário da história humana, muda o cenário da pessoa física, da pessoa enquanto indivíduo. Hoje, você pode estar confinado na sua casa, confinada na sua casa, isolada, com medo. E essa é a realidade da maioria das pessoas da nossa comunidade aqui.
Mas eu quero dizer que quando essa palavra, essa promessa de Jesus se cumprir na sua vida, você não viverá mais com medo, você não terá mais medo de se expor ao que quer que seja, porque o poder do Espírito Santo vai te envolver de tal forma que a sua vida só vai ter sentido se vivida com base nesse lema de Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Simples assim. Simples assim. Os discípulos estavam seguindo uma orientação de Jesus para ficarem em Jerusalém. Mas eles estavam mais do que em Jerusalém, eles estavam confinados no cenáculo, assustados com a possibilidade de se exporem publicamente e serem presos, não por um vírus, mas pelas autoridades. A grande questão, gente, não são nem as autoridades daquele tempo, nem as autoridades de hoje, e nem o vírus que causou essa comoção toda no mundo. A questão é o medo da morte. Exatamente a mesma sensação que as pessoas sentem hoje, medo de contraírem esse vírus e morrerem. Todo mundo tem medo da morte. Eu quando estou falando conscientemente, eu posso dizer com segurança, eu não tenho medo de morrer. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, conscientemente. Mas o meu corpo, ele reage às questões da morte. Por exemplo, se nunca deu, mas se me der algum mal-estar súbito que comece a doer, com certeza eu vou procurar ajuda. É o instinto de autopreservação. É uma coisa automática no ser humano. Então todo mundo tem essa coisa, mesmo sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o que tiver que fazer e quando fizer estará bem feito, né? Então, o nosso problema, o problema do ser humano é medo da morte, mas isso não combina com fé em Jesus Cristo, conscientemente falando. É claro que a morte não pode ser banalizada, mas daí a viver com medo dela é outra história para quem diz ser salvo por Jesus Cristo. As coisas que estão em jogo para nós nesse sentido são muito mais sérias do que apenas sermos salvos de uma doença viral mortal. A igreja precisa se preparar, precisa se posicionar e defender o que crê sem qualquer tipo de medo. Batalha espiritual, uma realidade que muitos ignoram, mas está chegando o tempo de discernirmos de que lado vamos ficar, mesmo que isso nos custe tudo, inclusive a vida. Quem é de Deus, escolha viver para Deus. Quem não é, ou quem não sabe se é, ou quem tem dúvidas se quer ser de Deus, já fez a sua escolha. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, ainda dá tempo de mudar. O que não dá é querer conciliar. Nem tudo é possível conciliar. Não dá para ficar bem com os dois lados. Não dá para ficar bem com Deus quando Ele está vencendo, e quando aparentemente o diabo está vencendo, você muda de lado e vai para cá e vai para lá. Esse tipo de coisa não dá. Ou você é de Deus ou você não é. Simples assim. Simples assim. Quem tem a vida eterna garantida pelo sangue de Jesus precisa do poder do Espírito Santo para declarar alto e bom som: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Simples assim. Quem tem a vida eterna garantida pelo sangue de Jesus precisa do poder do Espírito Santo para não ficar dividido entre servir a dois senhores. Ou você é de Deus
ou não é. Simples assim. Quem tem a vida eterna garantida pelo sangue de Jesus precisa do poder do Espírito Santo para vencer o medo de viver essa vida. E medo de viver essa vida para Deus, custe o que custar. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, menos espaço haverá para o medo, para o engano, para o desânimo e para o pecado em nós. Simples assim. E por que toda essa pressão, pastor? Porque, gente, os dias são maus. Os dias são maus não porque a vida está economicamente mais difícil para todo mundo e nem por causa da pandemia, não. Eu estou falando com a igreja de Jesus Cristo aqui, maus. Os dias são maus porque a hostilidade contra o Evangelho de Jesus Cristo está crescendo exponencialmente no mundo e, consequentemente, contra a igreja de Jesus Cristo. Eu disse para uma pessoa da igreja que eu não queria estar presente quando o caldo azedar de vez para os discípulos de Jesus, não é? Eu gostaria de estar lá no meu lucro. Mas eu não sei mais se vai ser possível esse meu desejo se realizar. Não que eu queira morrer agora, não é disso que eu estou falando. Eu estou como aquele sujeito que disse que o dinheiro que tinha dava para viver a vida toda, desde que a vida dele acabasse naquele dia. Isso esse meu desejo de não ver uma perseguição generalizada, organizada e endossada pelo governo contra a igreja, eu não queria ver. Mas a gente já está sentindo alguns efeitos. Por mais difícil e hostil que a vida se torne para o cristão, o que é que a gente pode esperar de Deus? Olha o que você pode esperar de Deus, é o que nós lemos aqui no texto. Antes que o caldo entorne, antes que as coisas fiquem muito difíceis, olha o que Deus nos prometeu. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, não tem nada que você que é filho de Deus, que é filha de Deus, não possa suportar, porque onde habita o Espírito Santo há poder. E há poder para aguentar o tranco, há poder para enfrentar a morte, há poder para enfrentar o inimigo, há poder para vencer os próprios medos, as fobias, os pecados, há poder para vencer o desânimo, a crise financeira, a crise familiar, a crise existencial. Em Deus há poder para vencermos tudo isso e muito mais. Vem Espírito Santo, vem sobre nós e dá-nos coragem, intrepidez, motivação, tira as trevas do nosso coração, enche-nos de luz. Vem Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, restaura a nossa sorte, enche a nossa boca do riso e a nossa língua de cânticos de alegria, como diz o Salmo 126. Você, meu querido, minha querida, é a habitação do Espírito Santo. Peça para Ele encher, fazer como fez no dilúvio, que as águas elas fluam de dentro de você, de dentro, e extrapolem, extravasem. Você foi comprado por um bom preço, portanto glorifique a Deus com o seu próprio corpo. 1 de Paulo aos Coríntios 6:20, simples assim. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro nunca mais se acovardou diante da morte por causa do Evangelho depois desse dia. Todos os discípulos, à exceção de João, morreram martirizados, pagaram com suas vidas a fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo vem e nos enche de poder. Não podemos viver com medo. O que nós temos é que viver cheios do poder do Espírito Santo. Só assim
nós venceremos. Só assim nós permaneceremos fiéis à palavra do Senhor, à voz do Senhor, só o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.